todo o tempo, mas conseguir atender com qualidade, porque se não tem tempo, a gente vai fazendo de qualquer forma, por mais que a gente atenda, mas acaba não sendo de qualidade. Então, eu acredito que o treinamento não vai ser só para gerir o tempo, para que a gente possa trabalhar mais, não é? Eu acredito que seja também para que as atividades saiam com um pouco mais de qualidade. Perfeito, perfeito. Exatamente. Show, pessoal. Deu os cinco minutinhos aí de tolerância. Como vocês já sabem, né, o tema é justamente gestão de tempo e rotina, né? Inicialmente ele foi pensado para o setor de gestão, especificamente, de obras, mas aí a gente viu que era uma dor que era compartilhada por todos os setores e a gente viu a possibilidade de estar aplicando esse treinamento para todo mundo, né? Abrindo aí esse leque de possibilidades para toda a empresa. E aí, ele vai ser ministrado pelo Luca Lucena, ele é gerente de GP, né, de gestão de pessoas, dentro da Proativa Júnior, que é a empresa que vem assessorando a CRN há um tempo já. E é basicamente isso. Eu vou estar passando a palavra e aí, Luca, você pode dar início aí ao treinamento. Boa sorte. Perfeito, perfeito. Então, pessoal, assim, vou começar a apresentação da tela. Podem ficar muito à vontade, seja o pessoal mais tímido queira mandar uma mensagem aqui no chat, eu vou estar acompanhando, abrir o microfone, de fato, quem sinta a vontade de abrir a câmera, então podem ficar tranquilos em relação ao treinamento, e eu espero, de fato, conseguir passar um pouco desse conhecimento em relação à gestão do tempo para vocês. Muito como a Rose falou, não é algo para vocês trabalharem mais, necessariamente, mas é que, de fato, o tempo de vocês seja melhor gerido, que vocês consigam fazer tanto mais coisa em menos tempo, e essas coisas que sejam com qualidade, de fato. O tempo, a gente costuma dizer que ele é a diferença entre o que a gente quer fazer e o que a gente consegue fazer, de fato. Isso é uma analogia que todo mundo consegue entender, mas é complicado quando a gente começa a deixar isso limitar muito o que a gente consegue fazer e a gente começa a se frustrar demais porque existe uma disparidade, começa a existir uma disparidade muito grande entre o que a gente precisa e quer fazer e o que a gente de fato faz. Então, hoje eu espero que vocês estejam tranquilos, com a mente bem aberta, de preferência com um post-it, um caderno e um lápis ao lado para anotar os insights, anotar as ferramentas, e, enfim, com bastante disposição para a gente tirar o melhor desse treinamento. Tranquilo? E aí, qualquer interferência de voz, de áudio, de vídeo, de qualquer coisa, podem me avisar que a gente vai consertando com certeza. Então, me apresentando, como o Iago já iniciou, eu sou o Luca Lucena, hoje eu atuo como gerente de gestão de pessoas na Produtiva, então a gente dá um suporte hoje para mais de 40 pessoas que compõem o time da Produtiva Júnior e que são jovens que estão na graduação, mas que têm projetos de consultoria empresarial para tocar em estilo home office, então são pessoas que às vezes nunca tiveram de lidar com organização do tempo, com a rotina, com o próprio home office e que estão aprendendo agora. Então, a gente tem que ter todo um suporte, de fato, para que essa rotina a gente possa estar ajudando. E é um pouco disso desses conhecimentos que eu vou estar compartilhando com vocês aqui hoje. Tranquilo? Então, vamos iniciar de forma mais próxima também, mas agora eu vou dar uma colher de chá, pode ser pelo chat, e eu queria que vocês mandassem aqui no chat o que normalmente tira o foco de vocês. Aquela coisa que, assim, vocês se perdem de fato quando estão fazendo, ou compete muito com as obrigações que vocês têm para fazer, de forma bem transparente. A gente tem as redes sociais, enfim, coisas nesse sentido. Alguém gostaria de compartilhar? Barulhos externos. Perfeito. Nem sempre a nossa casa, mesmo ela tendo que se tornar em algumas situações o nosso local de trabalho, nem sempre ela é o local de trabalho mais apropriado possível, né? Isso é realmente uma questão. Alguém mais? Tranquilo, é bem por aí mesmo. E a gestão do tempo que a gente vai falar aqui hoje, ela é muito sobre autoconhecimento. Então, é importante internalizar isso, porque
não adianta a gente ver o WhatsApp, perfeito. É isso mesmo, pessoal. Então, quando a gente fala que gestão de tempo é sobre autoconhecimento, é porque não adianta simplesmente a gente buscar na internet regras e direcionamentos para eu organizar a minha vida ou assistir esse treinamento que a gente está ministrando agora, e isso somente vai ser suficiente. Porque é algo que você tem que adaptar para a sua realidade, para a forma de trabalhar que você normalmente adota. Então, é algo que não vai existir uma receita de bolo, de fato, não é algo tão objetivo a esse ponto, é algo que, de fato, tem que se adequar à sua forma de trabalhar, de se organizar, de lidar com as tarefas que você tem para fazer. Então, consequentemente, é algo que demanda também do seu autoconhecimento. Mas o que é gestão de tempo? Parece algo que todo mundo já ouviu falar, mas, de fato, assim, se a gente pudesse conceituar o que seria a gestão de tempo. Nada mais é do que gerenciar o tempo, não se tratando de programar necessariamente cada detalhe da nossa rotina. Isso pode ser uma estratégia? Pode, mas não necessariamente seria sobre isso, mas sim de adquirir controle sobre o tempo que a gente tem disponível. E essa é uma questão interessante porque o tempo que a gente tem disponível, muitas vezes, principalmente no home office, ele se torna as 24 horas do dia. E aí que a gente tem que ter cuidado. Então, a gente tem que definir, de fato, entender qual é o nosso tempo disponível, de fato, o tempo disponível que a gente vai ter para trabalhar, o tempo disponível que a gente vai ter para descansar, ter um discernimento muito claro de que tempos são esses e adquirir o controle sobre esse tempo. Então, esse é o desafio. É muito além do que programar, de fato, na sua agenda, quando você vai fazer cada detalhe, cada tarefa. Isso é interessante, mas é muito além disso. E o que é que isso tem a ver com produtividade? Como é que essas coisas se alinham, né? A produtividade, ela é muito sobre o quanto a gente consegue entregar dentro desse tempo que a gente tem. Então, quando a gente adquire controle sobre o tempo que a gente tem, a gente vai adquirir, consequentemente, também um controle sobre o que a gente consegue entregar e o quanto a gente consegue entregar. Então, são conceitos que estão aí intrinsecamente correlacionados. E como é que isso se relaciona agora com a procrastinação? Que também é outra palavrinha aí que vem aparecendo bastante nesses últimos anos. A procrastinação, ela é mais sobre compromisso e foco mesmo. Então, à medida em que a gente se conhece, como vocês lembram, a gente falou que é muito sobre autoconhecimento. Então, à medida em que a gente se conhece e entende como driblar a falta de foco que a gente tem, a gente acaba diminuindo a procrastinação. Então, a partir do momento que vocês refletem, como vocês refletiram agora aqui comigo no chat, sobre o que de fato, quais são as coisas, quais são os gatilhos, os momentos em que vocês começam a perder a atenção, perder o foco, é aí onde a procrastinação ela ganha força. Então, se você percebe que, nossa, depois de 2 horas trabalhando, qualquer notificação do WhatsApp, qualquer barulho me distrai. Tá, então será que não seria uma oportunidade para ter um intervalo, caso seja possível? Ou então repensar a forma como você está trabalhando nessas primeiras 2 horas? Enfim, então a gente é muito sobre a gente se conhecer e alocar as nossas tarefas nos locais mais estratégicos possíveis. Então, se você percebe que de manhã é quando você mais está ativo e mais está disposto, você necessariamente poderia colocar ali as suas tarefas mais complexas do dia pela parte da manhã. E à tarde, quando a atenção ela já é mais morosa e você já está perdendo um pouco o foco, você deixaria as suas atividades mais simples e menos complexas, né? Se possível. Então, alinhando todos esses conceitos, agora trazendo mais para a prática. Como o home office entra nisso tudo? Então, eu estava até conversando com o Iago, antes de vocês entrarem aqui no nosso treinamento, em relação a como é que o pessoal da CRN estava, né? Se tinha muita gente de home office, e de fato, pelo que eu ouvi, tem bastante gente que está nessa modalidade de trabalho, e com certeza vocês já ouviram nesses tempos falar do novo normal, né? É algo até que ficou um pouco saturado, o pessoal estava usando esse termo de maneiras
até às vezes um pouco equivocadas, mas é de fato um conceito. Pouca gente sabe, mas é de fato um conceito, e é um conceito que existia muito antes da pandemia do Covid-19. Então, se você pesquisar agora no Google, você vai ver que o novo normal ele é um estado ao qual uma economia, uma sociedade, uma civilização, uma comunidade se instala após uma crise, quando essa difere da situação que prevalecia antes do início dessa crise. Então, simplesmente é uma nova situação que se instalou após uma mudança no cenário, uma mudança nas perspectivas daquela sociedade ou daquela economia, como foi, de fato, agora o caso da Covid-19. Então, se estabeleceu um novo normal, as empresas descobriram que era possível, em alguns casos, manter um trabalho à distância, e por que não aproveitar disso? Isso, por exemplo, faz com que pessoas de todo o Brasil possam estar hoje colaborando com a CRN, não só o pessoal de Natal, por exemplo. Isso sempre pôde, né? Você pode estar perguntando, tá, mas isso sempre poderia ter acontecido, já vinha acontecendo, mas na necessidade de que isso acontecesse, até para as pessoas que estão próximos à empresa, à sede, à organização, a gente desenvolveu muito mais as nossas capacidades de adaptação a essa modalidade de trabalho e de tecnologia mesmo. Então, o Google Meet, hoje que a gente está aqui, ele já está com uma série de features que a gente chama de novas tecnologias, de atualizações que só existiram mediante a alta demanda, a alta necessidade de ferramentas como essas. Então, muito se progrediu por conta dessa necessidade, e o novo normal é algo que de fato existe, não tem como a gente negar, e é muito da gente saber se adequar, lidar da melhor forma com esse novo normal. Então, se você precisa garantir produtividade, a gente já explicou o conceito de produtividade, mas não só isso, como a Rosiane falou, qualidade de entregas em casa, que é onde a maioria das pessoas estão trabalhando hoje, você também precisa gerir o seu tempo, adquirir controle sobre o seu tempo no home office, entendendo qual é o tempo que você tem disponível para aquele home office, para as suas tarefas profissionais. Tranquilo? Então, essa parte é mais introdutória, mas aí a qualquer insight, quem quiser levantar a mão, não tiver entendido algum conceito, quiser trocar uma ideia, é só abrir o microfone e a gente conversa. Tá bom, Luca. Já entendi todos esses conceitos que você me falou, a maioria deles eu até já conhecia, mas então como melhorar a gestão do tempo que eu tenho hoje? Eu talvez não seja tão satisfeito com a gestão do tempo que eu faço hoje, com a minha produtividade, às vezes eu de fato cedo a procrastinação, mas como é que eu resolvo isso tudo para garantir um home office produtivo? Então, a gente já deixa avisado que, reforçando, na verdade, né, que não existe receita de bolo, mas eu vou dar alguns direcionamentos e ferramentas que vão estar ajudando vocês nessa priorização e nessa gestão do tempo de vocês, que é um recurso que só vocês são donos. Então, vocês são donos do tempo de vocês e, se bem gerido, é algo que vocês vão estar podendo aproveitar muito mais e muito melhor deles, não só para as suas atividades profissionais, como também para você mesmo, na sua vida, enfim, no seu autocuidado, em todas as atividades que também são muito necessárias, principalmente nesse momento de pandemia, onde, enfim, as notícias nem sempre são as melhores e a gente precisa também cuidar da gente. Então, vamos lá. O primeiro passo que a gente vai tratar aqui é entender de prioridades. Então, quais são os seus objetivos, sejam semanais, sejam os objetivos mensais, anuais ou mesmo objetivos de vida. Então, é uma análise que a gente faz muito sobre os aspectos de importância e urgência. Essa questão de prioridades, ela deve ser muito alinhada com o time que você trabalha, né? Dificilmente você está num setor sozinho, você tem outras pessoas, seja o seu líder imediato, ou as outras pessoas que estão compartilhando daquelas atividades dentro da perspectiva daquele setor. Então, as pessoas de um mesmo setor, principalmente, têm que estar muito bem alinhadas em relação a quais são os objetivos e as prioridades daquele setor durante um período de uma semana, ou de um mês, ou no ano. E isso também é interessante que esteja alinhado com seus objetivos de vida, né? A forma como você quer colaborar na sua vida.
Então, trazendo isso e você entendendo, ok, meu time até sexta-feira quer atingir tal ponto, quer resolver tais coisas, como é que eu entro nisso? Então, essa uma troca que é muito importante de ser feita coletivamente com a sua equipe, mas também muito individualmente na questão da consciência do que você precisa fazer e, enfim, da sua autocobrança e da sua autoliderança em relação a como você vai estar fazendo aquilo. Então, tratando aqui da primeira ferramenta que a gente traz, a gente tem o sistema ABC de prioridades, onde você pode estar colocando, separando, na verdade, categorizando suas tarefas entre as tarefas A, B e C, se essa for uma forma que funciona para você. Ah, não, Luca, eu quero chamar de 1, 2, 3, eu quero chamar de... eu quero colocar por cores, enfim, isso é o que menos importa, mas o que importa é você categorizar, é você atuar em cima do discernimento do que é mais importante para você naquele momento. Então, a gente tem as tarefas A, que elas são as tarefas que precisam ser feitas imediatamente, pois são de importância crítica, então elas têm que ser a sua prioridade principal. A gente tem também as tarefas B, que são importantes, mas não precisam ser realizadas imediatamente, ou seja, naqueles dois aspectos de importância e urgência. A urgência já é menor. E tem as tarefas C, que devem ser feitas sim, mas não existe nenhuma urgência e a importância é um pouco menor. Então, é algo bem simples, bem intuitivo, e é uma forma simples de você estar organizando as suas tarefas. E isso você pode colocar, seja, eu vou colocar na frente do meu computador um mural ou um quadro branco, eu vou comprar post-its e vou colar nas tarefas que são, ou vou comprar pilotos coloridos e vou separar as coisas que são mais prioridade de vermelho, o que é mais ok de amarelo, o que é menos importante e urgente nesse momento de verde. E aí já vai ser uma forma de você visualmente gerir a sua prioridade de atividades dessa forma. Então, é uma forma, é um formato de você aplicar isso na prática, e as formas são várias, realmente de você colocar na prática de alguma forma e da forma que seja mais adequada para você. Tranquilo, pessoal? Então, outra ferramenta que é muito nessa perspectiva, mas que talvez seja até um pouco mais visual, tem muita gente, inclusive, que imprime em uma folha grande, uma A2, por exemplo, um exemplo da matriz de Eisenhower e vai colando ali, seja escrevendo, ou colando post-its, colocando as suas tarefas em cada um desses quadrantes. E como é que funcionam esses quadrantes, né? A gente tem aqui as tarefas que elas são muito importantes, né, na matriz aqui, no eixo aqui da urgência, ela está alta, e também está alta no eixo aqui da importância. Então, são as tarefas que você deve fazer imediatamente, porque elas são importantes e são urgentes. A gente tem as tarefas que são urgentes, mas não são tão importantes assim, então você deve delegar para outra pessoa. Então, você, enquanto liderança, ou você, enquanto organizador mesmo do seu tempo, individualmente, você pode ver que aquilo que é muito urgente, mas que não é importante estar sendo feito por você, você deve delegar para outra pessoa, ou então realocar no seu tempo para ser feito mais tarde. E o que é muito importante, mas que não é urgente, você decide quando você vai fazer. Você coloca na sua agenda para um outro dia ou para mais tarde nesse dia, e isso fica de stand-by. E tem as coisas que não são importantes e também não são urgentes. Então, você pode fazer mais tarde. Então, quando chega aquela notificação no WhatsApp, é bem nessa perspectiva que você deve pensar. Chegou aqui a notificação, matriz de Eisenhower. É importante, é urgente, nem tanto importante, nem tanto urgente, eu posso fazer mais tarde, eu posso responder essa mensagem mais tarde. E isso fica bem nessa perspectiva. Iago, quer compartilhar algo com a gente? Assim, analisando a perspectiva da matriz e também do elencar do ABC, né, eu queria só exemplificar, né, para ficar mais visual. Por exemplo, digamos que existam três coisas. Você tem um relatório de fauna, né, um RAIS, por exemplo, para entregar. Você tem a notificação do WhatsApp, né, de um amigo. E você tem, por exemplo, o presente quem namora ou quem é casado dos dias de namorados, que vai ser dia 12 agora de junho. Aí o que é que acontece?
se você for elencar, digamos que o relatório, e você também tem uma conta para pagar. Então, essa conta vence amanhã, então ela vai estar aí, não faça imediatamente, não é isso? E aí, no caso, aquele relatório que é para entregar no fim da semana, ele vai estar vai ser, no caso, uma coisa que você vai decidir quando fazer, mas que ele tem uma certa urgência. Aquela notificação do WhatsApp que você vai deixar por último, vai ser a última coisa, você pode fazer mais tarde. E aí, o presente para o dia 12 de junho, né, que é uma data que está um pouco mais à frente, mas é algo importante, você vai meio que colocar uma cor amarela, porque vai ser algo que dá para você deixar para depois e que não vai interferir nas suas atividades no momento. Então, foi mais para... esse meu comentário foi mais para exemplificar, para a galera ter uma noção mais ou menos de como priorizar as atividades. Perfeito, perfeito. É isso mesmo. E hoje a gente tem muitas ferramentas que permitem que a gente faça isso de forma bem visual, seja físico mesmo, imprimir, colocar na parede, comprar um quadro. Existem os quadros virtuais, como o Miro, que são utilizados por muitas empresas para fazer o preenchimento compartilhado das atividades. Então, assim, as opções não faltam. O que ajuda quanto às redes sociais também é retirar as notificações da tela. Perfeito, Amanda. Isso mesmo, muitos celulares, eu acho que a maioria, permite que você faça esse controle de quais notificações você quer ver e quais não. Existem modos do celular que, durante aquele período, diminuem ali o recebimento das suas notificações. Então, as formas são muitas de você estar focando naquele momento. Tranquilo? Então, vamos partir para o próximo ponto e trazendo essa lição aprendida até agora, né? Se organizar é essencial e não dá para fugir disso. Às vezes a gente se cobra, nossa, eu tenho que me organizar, eu tenho que pegar minha agenda, cumprir aquela agenda 2021, já é maio, não comecei a preencher direito, mas a gente acaba procrastinando a organização e, por consequência, dando longevidade aí à própria procrastinação. Então, é um ciclo que não tem fim até que a gente, de fato, coloque um fim e caminhe para uma boa gestão do tempo, que é oscilante, assim. A gente também não adianta eu vender para vocês um ideal de que eu sou totalmente organizado todos os dias e o meu planejamento ele nunca falha e eu tenho uma assertividade na priorização que eu coloco as atividades. Isso nunca vai ser 100% sempre. Não existe não existe nenhuma máquina com 100% de eficiência, quiçá um humano. É muito da gente cuidar para que isso seja o mais próximo possível do adequado e da qualidade que a gente espera. Sim, o perfil aqui está como Frota CRN Bio, mas confirma aí que o material vai estar sim disponível para vocês darem uma olhadinha após o treinamento, pode ficar tranquilo. E aqui, partindo para esse segundo ponto, pessoal, é muito de você encontrar a sua forma de se organizar, levando em consideração que a constância da sua rotina, isso deve ser levado em consideração, a necessidade de praticidade na hora de planejar e encontrar um gatilho de motivação. Esse terceiro ponto eu considero um dos mais importantes, porque às vezes você se adequa a gatilhos que você nem imaginaria que você poderia estar se adequando. E isso é algo muito interessante da gente estar analisando também. Então, para essa organização, a gente tem alguns apps, né, alguns aplicativos, algumas ferramentas que podem estar ajudando nesse sentido, e eu vou estar demonstrando um pouco para vocês como elas funcionam, mas para vocês terem alguma base, caso queiram, de fato, aplicar isso no dia a dia de vocês. Tranquilo? Então, começando aqui pelo Google Agenda, que é a primeira da nossa lista, a gente tem um formato muito visual de agenda, que você pode estar visualizando de diferentes formas. Então, você pode estar visualizando apenas o seu dia, e aqui a gente tem a metragem das horas, apenas você pode visualizar a sua semana inteira, você pode visualizar o mês inteiro. Então, por meio dessa ferramenta, você consegue, por exemplo, e isso é algo que impacta muito na gestão do tempo. É algo que eu sei que impacta muito.
quando chegam atividades que não estavam previstas. Então, você começou lá segunda-feira, preencheu toda a sua agenda, estava com o seu dia lotado, planejado, e chega uma demanda que você não estava esperando, e você tem que dar atenção para aquilo, e você tem que repriorizar tudo, e aí sua cabeça já começa a parar de funcionar porque você sai daquilo que você tinha planejado inicialmente. Então, quando a gente está iniciando essa questão de gestão do tempo e planejamento, a gente espera muito que aquilo seja conforme o nosso planejamento, mas a gente tem que entender que não vai ser. Então, por exemplo, eu tenho aqui, a gente está aqui no nosso treinamento CRN, né? Eu sei que depois, às 4 horas, provavelmente já vou estar livre. Então, se alguém liga aqui para mim agora, dizendo que eu vou ter que ter uma reunião de meia hora com essa pessoa, ok, então a gente pode marcar para as 4h30, e aqui eu venho aqui no Google Agenda e eu consigo agendar das 4h30 até as 5 uma reunião com aquela pessoa. Então, vocês viram, é muito intuitivo. Eu cliquei aqui no horário em que eu gostaria de fazer a reunião, selecionei aqui o horário em que ela vai ser feita, você adiciona um título para aquilo ficar, você bater o olho, você saber do que se trata, e eu vou adicionar os convidados. E aí vamos dizer que eu vou estar fazendo a reunião com a Cádia. E aí automaticamente ele já gera um link no Google Meet para a nossa reunião, eu já não preciso me preocupar com esse link, e eu posso, essa é uma reunião muito específica sobre o setor lá da fauna. Então, eu vou colocar de verde, porque vai fazer mais sentido na minha cabeça organizar tudo que é de verde, eu já vou saber do que é. E aí fica salvo, eu vou enviar o e-mail para a Cádia e ela já recebe automaticamente uma notificação quanto à reunião, quanto ao link em que vai ser, quanto ao horário, quanto a tudo. Mas e se a Cádia acabou de me falar que essa reunião vai ter que ser feita toda semana? Então, a gente pode vir aqui, ó. Então, vou repetir o procedimento. Cliquei aqui no evento que eu criei, vou aqui na canetinha, editar evento, e aqui eu posso vir aqui em não se repete e pedir para que se repita. Eu posso botar para ser semanal, a cada sexta-feira, ou eu posso vir aqui em personalizar, eu posso colocar, ok, vai ser toda sexta-feira, que vai repetir a cada semana, mas essa reunião ela só vai ser necessária até o dia 10 de setembro. Então, termina em 10 de setembro, até lá a gente vai ter essa reunião toda sexta-feira, e aí eu posso passar para o lado, vejam, aqui a gente já está no dia 7 de julho, 11 de julho, e a reunião já está aqui marcada, já existe um link para ela, e isso já está feito da melhor forma. Então, a gente consegue verificar se a Cádia já confirmou presença. Enfim, é uma forma muito interessante da gente estar compartilhando a nossa agenda com o restante do nosso time. Isso é algo muito importante, porque se eu colocar aqui reunião com Cádia, eu consigo ver toda a agenda dela aqui nessa semana em que a gente se encontra. Então, eu sei que às 4h30 ela vai estar disponível, que eu posso estar marcando a reunião com ela naquele momento. E se eu tenho uma demanda para a Cádia fazer urgente, eu vou colocar aqui das 4 a 4h30 e eu sei que ela vai estar livre para exercer a demanda que eu gostaria que ela exercesse. Então, assim, é uma ferramenta que, quando a gente bate o olho a primeira vez, parece um pouco confusa, complicada, eu já passei por isso, mas que conforme você vai utilizando, você visualiza como ela é simples e intuitiva. Então, caso tenha chamado a atenção de alguém, eu realmente sugiro que você experimente e tente, de fato, fazer com que a sua organização caiba no Google Agenda, porque é algo que, de fato, tem feito bastante sentido para a maioria das empresas no mercado hoje. Tranquilo? Tô vendo agora aqui o pessoal que já utiliza Google Agenda, envia notificações no celular, perfeito. E você pode configurar, eu quero receber notificações meia hora antes, 1 hora antes, 10 minutos antes. Muito, muito bom. Legal, pessoal. Obrigado aí a todo mundo que está interagindo. E a gente tem também outra ferramenta, que é o Trello, que ela também é bem simples, e eu vou apresentar aqui um exemplo para vocês, num formato Kanban, que a gente chama, né? Que formato Kanban é esse? É quando a gente tem uma coluna para as tarefas a fazer, as tarefas que estão sendo feitas naquele momento,
e as tarefas que já estão feitas. Então, você consegue convidar aqui, eu vou convidar a Kádia, mais uma vez. Pronto. Convidei aqui o meu time para esse quadro e eu vou utilizar. Então, esse quadro, na verdade, ele está modelado na perspectiva do Scrum, que é uma metodologia de gerenciamento de projetos muito, muito interessante e que permite que a gente organize tudo assim de forma bastante visual. Então, vamos lá, você está executando um projeto, eu estou executando um projeto com a Kádia, e aqui a gente vai colocar todo o backlog da nossa entrega. Então, se a gente tem um projeto de consultoria empresarial voltada para a estratégia da empresa, a gente coloca aqui todas as etapas daquele projeto, para a gente poder se guiar. Vai ser aqui o nosso sumário. Então, a gente tem aqui, eu tenho aqui, por exemplo, a descrição. Então, aqui vão ser todos aqueles cartões com as tarefas que vão ser necessárias para aquelas entregas. E aí você vai passando para as coisas a fazer, tudo que você vai fazer no seu sprint. O conceito de sprint ele é muito interessante, porque às vezes, enquanto time, enquanto setor, você está fazendo demanda atrás de demanda, demanda atrás de demanda, mas você não organiza o seu tempo de modo macro. Então, você deve definir com o seu time sprints para que vocês consigam visualizar melhor e acompanhar melhor a produtividade de vocês. Então, vamos supor que vocês vão definir que o sprint de vocês é uma semana. Então, vocês vão, dentre todas aquelas prioridades, por exemplo, de atividades que vocês têm que fazer, aqui eu vou colocar todas as entregas que eu tenho que exercer no mês. E aqui eu vou passar para eu fazer só as tarefas que eu tenho que fazer essa semana, que é o sprint de agora, ok? Então, vamos supor que o seu sprint é quinzenal, são 15 dias. Da mesma forma, você passa para eu fazer só as coisas que você tem que fazer naquele sprint. Então, são arrastadas para cá as próximas tarefas a serem feitas, a definição das tarefas prioritárias naquele momento. E o Trello é muito interessante, porque aqui você pode colocar essa tarefa, quem vai fazer? É o Luca? É a Kádia? Vamos dizer que vai ser a Kádia. E aqui você pode colocar de vermelho, por exemplo, as tarefas que são tarefa A. Lembra do nosso sistema ABC de prioridades? Essa aqui é uma tarefa A. Já essa outra aqui, quem vai fazer? Membros. Sou eu, mas ela é uma tarefa B. Não é tão importante assim. E é interessante porque quando a gente visualiza aqui, fica algo muito visual e a gente consegue visualizar tudo que está de vermelho, tudo que está de amarelo, quem está para fazer cada atividade. Mas eu pedi para a Kádia fazer isso, só que eu preciso que ela faça até hoje. Então, eu vou aqui em datas e eu coloco, Kádia, tem que ser hoje, dia 21, e aí você tem até as 18 horas para me entregar. Tranquilo? E aí ela já recebe a notificação no e-mail dela automaticamente de que ela precisa realizar e fica até em amarelo, entregar em breve. Então fica também algo bem visual para a gente gerenciar. Você pode colocar um checklist, eu vou ajudar, Kádia, eu vou definir aqui quais são os passos da atividade que ela tem que fazer. Então, coloquei aqui, passo 1, passo 2, passo 3, e eu posso ir verificando. Conforme ela for fazendo o passo 1, ela vai marcando, e eu vou conseguindo acompanhar em tempo real como está a produtividade dela. E aqui, por exemplo, em anexo, a Kádia pode, no final, colocar o resultado dessa tarefa. Vamos supor que ela emitiu um PDF do relatório que ela montou para mim, e ela anexa aqui esse PDF, e eu já tenho acesso também automaticamente. E aí, a partir do momento que a Kádia começou a fazer a atividade, ela já passa para fazendo. São as atividades que estão sendo feitas naquele momento, para que o grupo tenha ciência da execução de cada tarefa e até mesmo o tempo que está se levando nela. Poxa, eu vi que a Kádia colocou essa tarefa para cá no Fazendo, às 4 horas, já são 8 da noite, já passou o horário do expediente e ainda está em Fazendo. Então, é algo que demorou demais, que ela não conseguiu terminar de fazer. E se ela, de fato, conseguiu chegar aqui até o final, ela coloca para feito e fica aqui apenas como um registro de tudo aquilo que já foi feito. Não, Luca, desculpa, eu não consegui fazer essa atividade porque ficou faltando um documento que não chegou para a gente e que não sei o que aconteceu e tal. Infelizmente, a gente não conseguiu finalizar hoje. Ok, passa para impedimentos. Então, não adianta a gente deixar aqui essa tarefa na nossa coluna de fazendo, sendo que é algo que você não vai conseguir finalizar naquele momento. Porque a gente fica, enquanto está em fazendo, a gente fica na ansiedade de finalizar aquela tarefa. Então, a gente pode passar aqui para impedimentos e pode deixar, por exemplo, um comentário.
documento X não chegou ainda até nós. Então, fica explicado ali para o seu líder ou para a pessoa que está acompanhando você do porquê aquela atividade está na aba de impedimentos. E da mesma forma, você está no seu expediente, você tem um insight de algo que você precisa fazer ou de algo que você pode fazer, a equipe de vocês podem estar fazendo diferente. Então, você pode vir aqui em Insights e adicionar outro cartão, colocar, vamos prospectar a empresa X, que pode ser um cliente interessante para a nossa empresa e a gente nunca prospectou essa empresa. Então, você pode estar preenchendo aqui também. O Trello é algo muito flexível. Eu posso, por exemplo, apagar essa lista aqui, vou arquivar essa lista, mas você pode fazer de novo ela sem problema algum, já está aqui novamente. Ela tem um gerenciamento das próprias atividades muito bom. Então, é algo bem, bem interessante também de vocês estarem conhecendo. Tranquilo? Dá uma olhadinha aqui no chat. Massa, o pessoal também curte o Trello. E aí, pessoal, dúvidas, vão falando, pelo amor de Deus. Certo, então vamos lá. Para finalizar essa sequência aqui de indicações, né, eu vou mostrar para vocês o Google Keep. Então, é uma ferramenta do próprio Google que permite que a gente consiga colocar tarefas num formato de lista para você ir preenchendo. É algo que o Trello ele já tem. Vocês viram lá que a gente consegue colocar um checklist. Mas essa é uma ferramenta mais simples, bem, bem mais simplória, mas que pode funcionar para algumas pessoas. Eu mesmo, por alguns momentos, preferia fazer o meu gerenciamento de tarefas pelo Google Keep, porque eu gostava do pequeno prazer de dar check em todas as tarefas. Quando eu via que as coisas ali do meu dia estavam todas preenchidas, eu ficava satisfeito. E eu não ficava satisfeito até, de fato, fazer tudo. Isso pode ser interessante até para você colocar suas atividades do dia a dia mesmo. É um aplicativo que vem, se eu não me engano, em todos os celulares Android. É um daqueles aplicativos do Google que ninguém nunca olha, mas que é super interessante e que vale a pena conhecer. Então, por exemplo, aqui, por muitos dias, eu utilizava dessa forma. Eu colocava coisas dia tal. E aí eu ia preenchendo para cada dia, trocando as cores. Mas a própria atividade das cores é uma modalidade ali que você pode estar usando de forma mais estratégica. Vou colocar nos cards de vermelho só as tarefas que são mais prioritárias, ou no card de laranja as tarefas que são voltadas para a família, para lazer, para o trabalho. Então, também é uma ferramenta muito flexível. Você pode compartilhar esses checklists com outras pessoas e é uma ferramenta simples, mas que pode ajudar também né, nesse gerenciamento. É isso mesmo, Iago. Para mim, o check era sinônimo de alívio. E é justamente sobre isso, você encontrar um gatilho de motivação. Seja no Trello, porque você acha aquilo muito bonito e você acha prazeroso para você de ir passando as tarefas pelas colunas, ou no Google Keep, dando cheques, no Google Agenda, para você ver sua agenda de forma visual todos os dias. Então, são formas que vocês podem estar aplicando e que devem dar para vocês um retorno de organização e de planejamento adequado. Tranquilo? Até aqui, pessoal, alguma dúvida? Opa, Iago, pode falar. Só para não prosseguir muito e ficar para trás, como até a Raíssa falou, gente, essas ferramentas elas podem ser usadas tanto para coisas na CRN do trabalho de vocês, quanto para coisas da vida. A Raíssa comentou até que ela usa para poder marcar consulta médica, então todo tipo de compromisso que você tem no dia a dia, desde compromisso da CRN até compromisso pessoal mesmo, vocês podem estar anexando aí nessas ferramentas no Google Agenda, Trello, Google Keep ou qualquer uma outra. Eu, por exemplo, eu gosto de fazer as duas coisas separadas. Eu uso uma ferramenta para marcar minhas coisas pessoais e eu uso outro tipo de ferramenta para fazer as coisas da CRN. Então, eu prefiro fazer essa separação, mas aí vai de você, é algo muito pessoal e do seu autoconhecimento. Se você acha que você tendo todos os seus compromissos de uma ferramenta só dá certo, então beleza, pode continuar.
Se está sendo efetivo para você, tranquilo. No meu caso, já não é tão efetivo. Então, vai muito de você saber o que funciona com você e o que não funciona. Acho que outra pessoa levantou a mão aí. Show. Fui eu. Opa, Judite, pode falar. Há umas 2 semanas atrás, nós do setor de gestão, monitoramento ambiental, começamos a usar o Trello. E aí já está surtindo algum efeito, porque a gente tem nossas atividades mais divididas do que vamos fazer na semana, no dia, e atribuído a quem vai fazer a atividade. Algumas pessoas ainda vão começar a usar, né, do setor, mas estamos implementando essa cultura. Com relação às atividades, minha maior dificuldade é gerenciar uma atividade que leve um tempo maior. Por exemplo, TCC, eu vou começar a fazer meu TCC. E eu não sei quanto tempo do meu dia eu vou separar para fazer isso, qual momento do meu dia eu vou separar para fazer isso, ou com relação à CRE, tipo, um relatório maior que a gente precisa fazer. Quanto tempo do dia a gente tem que separar para fazer essa atividade que é maior, mas a gente também tem que fazer outras atividades que são menores. Show, perfeito, Judite. Era uma dica que eu ia falar mais para frente, mas que eu posso trazer mais para agora para fazer sentido com a tua pergunta. Um direcionamento muito importante nessas tarefas que são muito grandes ou que são complexas é o conceito de quebrar tarefas, dividir tarefonas e ter ali várias tarefinhas. Você vai, vou aqui fazer o meu TCC, a gente fala assim de forma solta, né? Às vezes você até coloca na agenda, vou separar aqui no Google Agenda entre 4 e 6 da noite para fazer meu TCC. Mas fazer o TCC fica solto e aí você vai ter outras prioridades. As outras prioridades que você tem, na maioria das vezes, são mais objetivas. Você sabe o que você vai fazer exatamente e são coisas, às vezes, urgentes. Então, você dá prioridade para aquilo que é mais, que o seu cérebro processa de maneira mais palpável e mais objetiva mesmo. Então, o que um direcionamento interessante é justamente isso, de quebrar tarefas. O que exatamente do seu TCC você vai fazer naquele momento? Você está na etapa de pesquisar? Então, ok, eu vou colocar de 4 a 6 para pesquisar nos sites A, B e C tais direcionamentos da minha pesquisa. Então, já é outra coisa. Você não vai de 4 a 6 fazer o seu TCC, você vai de 4 a 6 pesquisar as referências que você precisa pesquisar nos sites A, B e C para o seu TCC. E aí fica algo muito mais objetivo e é uma tarefa que compete melhor com aquelas tarefas menores ainda e que às vezes ficam te chamando a atenção para você dar seu tempo para elas e às vezes você acaba procrastinando essas tarefas que, por serem muito grandes, elas dão certo medo, mesmo que no nosso inconsciente, elas dão certo medo e a gente vai ali se auto-sabotando, procrastinando, deixando para depois, porque o nosso cérebro ele não processa na prática o que a gente vai fazer daquela atividade naquele momento. Então, é uma dica interessante a gente quebrar tarefonas em tarefinhas. Tranquilo? Fez sentido, Judite? Fez muito sentido. Massa. Eu acho que a Amanda levantou a mão. Isso. Em relação ao TCC que ela falou aí, uma ideia boa também seria no Trello, ela dividir as tarefas dela por capítulos, né, que ela vai entregar, e cada capítulo que ela fazer, tem a opção no Trello também de você colocar o checklist. Então, tudo que precisa ser entregue na introdução é o que você tem que fazer. E aí, a partir do momento que você for preenchendo, você vai dando check naquilo. Perfeitamente. Muito, muito bom. Isso mesmo. E o Trello, todas essas ferramentas, elas são muito personalizáveis e adaptáveis. Então, você vai ter ali o seu quadro no Trello para a CRN com a sua equipe, mas você pode ter um quadro no Trello só para o seu TCC e outro para as suas atividades do dia a dia. O próprio Google Agenda permite que a gente coloque diferentes cores para diferentes tipos de atividade. Então, a gente tem todo o suporte dessas ferramentas para, de fato, sermos as pessoas mais organizadas do mundo. É muito da gente debater sobre isso, conversar como a gente está fazendo agora nesse treinamento, para entender como a gente pode, de fato, usar essas ferramentas e para otimizar, né, a nossa gestão do tempo e a nossa produtividade.
Mas vamos lá. E aí, qualquer outra pessoa que sinta vontade, levanta a mão mesmo, estou gostando de ver. Então, para a gente finalizar esse bloco, é realmente de você se planejar ao máximo, de longo prazo possível, e criar o hábito de revisão do seu planejamento com uma checagem diária. Então, você pode planejar a sua semana inteira na segunda-feira, ou no domingo, para quem gosta de se planejar no domingo. A sua semana vai ser exatamente daquela forma? A gente sabe que não vai, que vão aparecer outras coisas no meio do caminho. E é para isso que serve a nossa checagem diária. Então, ok, planejei a minha semana, a minha prioridade ali, o que é mais prioritário, coloquei mais para segunda, para terça, o que é mais para depois, eu deixei para depois, mas você diariamente também está dando uma revisada nisso tudo, tranquilo? E agora a gente passa para o terceiro ponto muito importante, que é entender o que lhe faz dispersar e perder o foco. É algo que a gente já trouxe um pouco, né? Nos conceitos iniciais, mas é de fato você diminuir as distrações, essa questão das notificações, que já comentaram aqui no chat, ambientes caóticos, tentar pensar planos de ação para isso. Olha, na minha casa, quando é uma atividade que eu preciso me concentrar muito, às vezes eu não consigo. Mas em que horário? É o dia inteiro que a sua casa ela se torna esse ambiente que você não consegue se concentrar? Será que você não pode tentar se concentrar em momentos mais estratégicos, que a casa está mais silenciosa? Será que você não poderia, por exemplo, ir a um coworking que, enfim, esteja funcionando e que você possa ali ter o seu tempo sozinho, tranquilo, que você vai conseguir focar quando é uma tarefa muito complexa? Então, a gente tem diversas possibilidades hoje também que estão sendo oferecidas no mercado para a gente se adequar a isso tudo. O nosso celular ele permite muito que a gente limite mais o quanto a gente vai estar perdendo de tempo nessas distrações. O meu Instagram, por exemplo, se eu passo 30 minutos no Instagram no dia, ele me avisa, você já passou 30 minutos no Instagram hoje. Parece muito tempo, mas passa voando, assim. Quando você vê, se você for checar agora nas suas configurações, às vezes você se assusta, vendo que às vezes você passa mais de uma hora no Instagram por dia. Isso é algo mais comum do que parece. E, de fato, você tirar as tarefas da sua mente e focar em uma coisa de cada vez. Então, se você está com todas as tarefas rodando ao redor da sua cabeça, né? Você tem que colocar aquilo para fora de alguma forma, sendo colocando no GA, no Google Agenda, tudo que você vai fazer no dia, sendo colocando no checklist do Trello, pendências, e aí você coloca tudo, escrevendo também. Tem gente que prefere, de fato, escrever, compra um planner, usa uma agenda e coloca ali naquele dia tudo que você precisa fazer, mas aquilo não pode ficar na sua cabeça, porque se você tem todas as tarefas e você, tenho que lembrar de tal coisa, tenho que lembrar de tal outra, de tal outra e de tal outra, você não se concentra naquilo que você está fazendo naquele momento. E aí você vai procrastinando e aquilo nunca tem fim. Então, coloca para fora da forma que você se sentir mais à vontade, mais confortável, que funcionar melhor para você, e foca naquilo que você tem que fazer naquele momento. E aí o resto já está salvo, seja no papel, seja no Google Agenda, seja em qual aplicativo for. Tranquilo? E aí um método interessante nesse sentido é o método Pomodoro, que aí bastante gente conhece, que é de intervalos, né? Você trabalhar ali, por exemplo, 25 minutos e se dar 5 minutos de intervalo, quando isso é possível, né? Então, esse método, ele é bem flexível, tem gente que não. Eu consigo trabalhar 50 minutos, assim, direto, sem nenhuma pausa, mas aí depois de 50 minutos, depois de uma hora, eu começo a perder um pouco o foco, se eu estou numa tarefa só, que vai demorar isso tudo. Então, dá ali 5 minutos, bebe uma água, respira um pouco, e aí, às vezes, isso já dá o gás que a gente precisa. Quando a gente passa o dia todo, de fato, na frente da tela do computador, é interessante a gente se levantar no quarto, ir até o final do quarto, voltar. Eu moro em apartamento, isso não ia funcionar muito, eu ia ter que ir e voltar muitas vezes, mas é algo que faz sentido, assim, de fato, da gente estar se dando pequenas pausas ali de forma conforme a gente vai, de fato, exercendo a nossa produtividade, né? Então, é como se é um método, de fato, de recompensa. Poxa, trabalhei 50 minutos, consegui bater aqui as minhas metas, fazer o que eu queria fazer nesse tempo, então eu vou me dar 5 minutos de intervalo. E aí você começa a querer, de fato, sempre cumprir com o que você precisa fazer, porque você quer se dar
ter aquele prazer de se dar os 5 minutos de descanso. Então, é muito sobre a gente se gerenciar de fato, se recompensar, se bonificar e se automotivar, sem necessariamente ter que ter uma pessoa cobrando ou uma pessoa muito em cima da gente, que é algo que ninguém gosta. E aí eu vou trazer também só algumas outras opções de concentração. Existem outro legal, Focus To Do, muito bom, não conhecia esse ainda, bem legal mesmo. Perfeito, WhatsApp Business só para o profissional, WhatsApp pessoal deixando de lado durante ali o período do expediente, são todas dicas muito boas, espero que vocês estejam anotando. Em relação à concentração, tem gente aqui com apps de meditação guiada, que são muitos hoje, que são muito bons para quem gosta, conseguem ali, antes de dormir, ter um sono muito melhor, conseguem começar o dia talvez muito melhor, ou às vezes quando está muito ansioso, muito frenético, vai ali, ouve um aplicativo desse de meditação guiada ali, um áudio de 2 minutos, às vezes que de fato já controla a nossa respiração, já mantém, traz de volta a tranquilidade e a gente consegue se concentrar muito melhor. Então, parece algo muito distante, meditação, a gente sempre vê isso de forma muito caricata, mas é algo que de fato funciona se a gente levar a sério e comprar essa briga, né, da meditação. Outra coisa em relação a desafios pessoais, você aplicar métodos de recompensa sem ser necessariamente só de tempo. Se eu hoje conseguir fazer tudo que eu quero fazer, eu vou comprar para mim um açaí no fim do expediente e não tem outra. E aí, assim, você faz, e você se motiva, e você quer ali comer aquele açaí de forma sem ter um peso na consciência. Então, você vai estar aplicando esses desafios pessoais e vai estar se recompensando e se automotivando de maneira mais independente. E aí, para finalizar essa sessão, eu vou estar indicando outro aplicativo, que é o Forest App. Muito interessante. Esse aplicativo aqui tem aí, gratuito, tranquilo. Nele, você simplesmente perde o vício pelo celular em algumas situações. Como é que isso acontece? Vocês sabem, eu vou descrever aqui uma situação que todo mundo já passou. Você está fazendo algo importante, você vai pegar o celular, às vezes, só para ver a hora. Quando você vê, você já desbloqueou esse celular. Quando você vê, ele já está no WhatsApp, você já está respondendo uma pessoa, você terminou de responder, já está no Instagram, e aquilo que você ia olhar a hora que era naquele momento, que às vezes nem precisa, porque você está de frente para o computador, você tem a hora ali na sua frente, você já passou 15, 30, 40 minutos no celular. Isso acontece demais. Então, o Forest App, ele vem justamente para acabar com isso. Como é que ele faz? Ele aplica um estímulo psicológico onde ele vai iniciar a plantação de uma árvore, óbvio, virtual, mas é de uma floresta que é sua, na narrativa do jogo, digamos assim, e você vai dizer, eu preciso aqui focar 40 minutos, eu preciso fazer essa tarefa, eu acho que vou demorar 40 minutos nela, vou ligar aqui o Forest App, 40 minutos. Então, são 40 minutos que você não consegue usar seu celular. Como assim, Luca? Eu não consigo usar meu celular. Se você tentar entrar em qualquer outro aplicativo que não seja o Forest App, seja no WhatsApp, Instagram, ele aparece uma mensagem para você. Você tem certeza que você quer desistir? Tente focar um pouco mais. Se você quiser desistir, poxa, uma mensagem urgente, é realmente urgente, eu preciso responder naquele momento. Você consegue facilmente desistir da plantação da sua árvore e você vai e responde lá a sua mensagem. Mas é algo que, quando você pega o celular, você entra no WhatsApp e ele mostra aquela mensagem, você pensa 2 vezes. Será que eu realmente preciso atrapalhar aqui a plantação da minha árvore, manter um galho murcho lá na floresta do Forest App, na minha floresta do Forest App, só para ver algo que eu nem preciso realmente fazer, sendo que eu preciso focar na tarefa que eu estou fazendo aqui na minha frente? Então, é simplesmente algo que faz com que a gente pense 2 vezes. Às vezes, a gente não tem esse pensamento, esse intuito, esse ímpeto de pensar 2 vezes. A gente só abre, entra nos aplicativos e aí perde nosso tempo. Quando a gente pensa 2 vezes, será que eu realmente preciso? Poxa, minha árvore vai morrer. Então, é algo bem lúdico, mas que funciona também para a gente pensar um pouco mais antes de deixar e de fazer uma coisa que a gente quer fazer.
Tranquilo? Tô vendo aqui o pessoal dos desafios pessoais. É isso mesmo, mas pelo menos você mereceu, né? Aquelas recompensas, não foi nada sem merecer. A Judite quer compartilhar alguma coisa ou ela só esqueceu de baixar a mão, que ainda está levantada? Desculpa, achei que tinha que quando falasse saía. Tranquilo, sem problema, era só para conferir. Show, pessoal. Então a gente já está aqui se caminhando para finalizar e é de fato uma das mensagens que eu gostaria de deixar para que vocês se comprometam com o planejamento que vocês planejam de fato para vocês, que vocês colocam em prática. Então, Luke, eu gostei do Forest, eu gostei ali do Trello, o Google Keep eu vou usar para as minhas atividades pessoais, mas não basta também a gente só iniciar com muita coisa sem de fato se comprometer com aquele planejamento. Porque quando a gente se acostuma a procrastinar as atividades naquela ferramenta, é como se aquela ferramenta já ficasse manchada para o nosso cérebro. Poxa, todo dia no Trello eu coloco todas as atividades, mas eu nunca consigo fazer aquilo que eu estou fazendo. E aí você se acostuma com a ideia de não cumprir tudo aquilo que você coloca para ser feito no Trello. Isso não pode ser feito. Ou você precisa colocar menos coisas, porque de fato você não está conseguindo fazer, ou você precisa de fato aumentar ali o seu comprometimento com aquela ferramenta e com aquelas atividades, para que você tenha uma boa relação com a ferramenta e você não perca ali o uso e a relação com aquela ferramenta que é boa e que pode ser muito positiva para você. Tranquilo? Então, como dicas finais aí, de fato, conheçam os seus limites. A sobrecarga de trabalho só gera maior cansaço, por consequência, menor produtividade. Não adianta diminuir o sono, aumentar ali o tempo que a gente vai fazer a atividade, porque isso vai acabar diminuindo a qualidade, então não vai estar adiantando. A gente tem que, de fato, se comprometer não só com o cumprimento das tarefas, mas o cumprimento com qualidade. Então, a gente tem que conhecer os nossos limites, saber até onde a gente pode ir. Poxa, aqui eu realmente não estou mais produzindo nada, já passou do meu horário de expediente, eu estava tentando ali terminar, mas realmente eu acho que agora não dá mais. Então, é da gente realmente conhecer os nossos limites a fim de ter um trabalho de qualidade e uma qualidade de vida também, né? E seja gestor do seu próprio tempo. Você é gestor do seu próprio tempo, mas às vezes você não sabe disso. Às vezes você não tem sentimento de dono em relação ao seu próprio tempo, mas você, quer queira, quer não, é dono do seu tempo. Você escolheu estar ali naquela posição, sabendo que você estaria disposto a receber aquelas atividades. Então, tudo é um processo de decisão, de escolha, que na maioria das vezes é sua, né? Então, cuidado com os pedidos de atenção de 1 minutinho de outras pessoas. Às vezes está fazendo algo muito importante e vem aquele amigo pedir uma ajuda em algo que ele não está sabendo fazer naquele momento. E aí você não dá um não. A gente tem muito medo, às vezes, do não, mas você dá um não temporal. Olha, agora, nesse momento, eu estou muito ocupado em algo muito importante e muito urgente. Pode ser daqui a 2 horinhas? Show. Daqui a 2 horinhas eu falo contigo. Então, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, isso não há problema nenhum. Mas, às vezes, ou a gente está saturado daquela atividade, ou a gente não quer dizer um não, e a gente acaba cedendo a esses pedidos. Mas nós somos gestores, donos do nosso tempo, e a gente tem que agir estrategicamente em cima dessa gestão. Organize essa conversa, olha para a sua agenda, abre o seu Google Agenda, vê onde você tem uma brecha que não vai atrapalhar o seu planejamento, encaixa lá e avisa, agora não, mas tal hora eu consigo dar uma olhadinha aí nesse relatório, eu te dou um feedback e vai dar tudo certo. Então, é algo muito importante também. Outra dica interessante, identifique o seu horário nobre. Há horários ao longo do dia em que você produz mais. Cientificamente, que horário é esse? Pela manhã. Quando a gente acorda, que a gente está com a nossa energia mais reposta do sono, ali o horário da manhã, normalmente, é o horário em que a gente mais produz. Mas nem sempre. Você pode ser uma pessoa que, à tarde, você é o melhor horário para você produzir. Às vezes você gosta de fazer algumas demandas que são para outro dia. Você gosta de fazer à noite, porque ali a sua casa é mais silenciosa. Então, identifique o seu horário nobre e dentro do que você pode flexibilize as suas atividades para caberem ali dentro do seu horário nobre, mesmo que a maioria das atividades você vai fazer dentro, por exemplo, do seu expediente, você também vai saber ter o autoconhecimento em relação a qual é esse horário que é mais produtivo para você.
E aqui, por final, entra a tarefa, ou a dica com a Judite, né? Faça de uma tarefona uma tarefinha. Quebre grandes tarefas em pequenas tarefas e vá executando aos poucos, porque o seu cérebro vai processar aquilo de maneira mais palpável e vai fugir bem menos daquela tarefa quanto ele fugiria se ela ainda fosse uma tarefona grande e complexa. E garanta, assim, a qualidade da sua entrega do início ao fim. Tranquilo, pessoal? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Perfeito. Alguém tem mais alguma dúvida? Algo para compartilhar aqui com a gente? Era de fato tudo isso. Queria deixar bem aberto, qualquer coisa, eu estou às ordens. Esse é o meu número, meu e-mail, então vocês podem ficar bem à vontade para compartilhar dicas. Eu vou estar super aberto para tirar dúvidas de vocês quanto a essas ferramentas. A Cádia também, que está agora no projeto com a Produtiva, assessorando a CRN Bio, com certeza também vai estar à total disposição, o Iago. Então, eu queria agora agradecer, de fato, vocês por toda a interação aqui no chat, por toda a atenção durante o treinamento. E, enfim, com certeza a gente se vê por aí. Eu espero ouvir falar que a gestão do tempo na CRN já é outra, já está transformada, não só por essas dicas e direcionamentos que eu dei aqui, mas que isso seja ao menos um pontapé, um início, uma faísca, para vocês, de fato, prestarem cada vez mais atenção a isso e priorizarem cada vez mais a gestão do tempo na vida de vocês. É algo que é diário, que é oscilante, nunca é 100%, mas que quanto mais a gente se aproximar de uma gestão de qualidade, mais organizado, feliz e organizado a gente vai ser. É uma transformação que é, de fato, muito grande e que vale a pena ser vivida. Tranquilo, pessoal? Queria agradecer desde já, né? Muito obrigado, Luca, pelo treinamento excelente. Pessoal, a gente enviou um link no chat. Provavelmente ele está com alguns problemas, mas a gente vai estar enviando um link oficial para contabilizar a presença de vocês e o certificado, né, para gerar no grupo da CRN do WhatsApp, tá bom? E acho que no mais é isso. Mais uma vez, obrigado, Luca. Se alguém tiver mais algum comentário. Oi, Luca. Obrigada. Obrigada, Iago, também aí pela força, pelo apoio. Luca, foram dicas valiosas. Com certeza a gestão do tempo também vai nos dar uma qualidade de vida, né? Porque planejar e conseguir gerir o tempo sem grandes estresses, menos uma úlcera aí no nosso corpo. Obrigada. Obrigada a toda a equipe da CRN por ter participado. A gente espera que tenha aí plantado uma sementinha. A gente sabe que temos trabalhado para conseguir gerenciar nosso tempo, nossas atividades. Prova disso é a gestão ambiental, a gestão de flora e fauna, o licenciamento, acho que também já está fazendo ou implementando o uso do Trello. Então, vamos tentar aí vencer esse medo para quem tem. Oi. E vai dar tudo certo. Obrigada mais uma vez, obrigada a todos pela participação. Perfeito, obrigado a vocês, pessoal. Isso, Rose. Quem tiver alguma dúvida quanto à utilização de alguma ferramenta, é só entrar em contato comigo ou com o Luca, que aí a gente já sana essa dúvida, porque a gente já consegue utilizar as ferramentas há bastante tempo. É isso, pessoal. Bom trabalho para vocês e bom final de semana. Obrigada. Vou deixar aqui um agradecimento bastante importante para a Judite e Tainá, que tem nos ajudado bastante aí com o Trello. Agradecer aí em nome de todos do setor de gestão ambiental, por ela ter nos ajudado bastante a iniciar essa implementação. Obrigada, Ju. Obrigada a vocês. Eu também estou aprendendo junto. Você está nos dando força. Valeu, gente. Tchau. É isso, tchau. Tchau, até mais.